Queridos, eu tenho uma palavra para dividir com vocês, que Deus trouxe ao meu coração, de ontem para hoje, e eu comecei a ministrá-la aqui hoje de manhã, e pretendo compartilhar inteiramente hoje à noite, não é? Como eu disse, eu creio que Deus está movendo de forma profética no Brasil e está levantando uma geração que entende isso e que se posiciona. Não tem como, nessa semana, né, que foi a semana aí do 7 de setembro, uma semana tão confusa, né, com esse problema todo lá nos Estados Unidos que a gente viu e estamos orando, não só nos Estados Unidos, mas nas ilhas do Caribe. Hoje de manhã nós oramos na reunião que tivemos agora à tarde. Né, a gente tem irmãos nossos aqui lá, pessoas que são membros dessa igreja, que estão lá, né, e alguns que não conseguiram sair da cidade, então em edificações de concreto, e por isso estão lá em Miami. Então a gente precisa mesmo orar para que Deus tenha misericórdia. No Caribe a coisa é mais complexa ainda, porque as pessoas têm menos condições financeiras de sair, e parece que, graças a Deus, conseguiram evacuar, mas a destruição, há cidades que a destruição chega a 90% das habitações. Não é? Então é uma coisa, você imagina o que é destruir 90% de uma cidade. É uma coisa estrondosa. E junto disso a gente tem essa realidade que me choca a gente, né? Eu não tenho TV em casa, né? Não que eu acho que é errado ter, não. A gente usa lá Netflix, YouTube, e não tenho mais nem TV por assinatura, nem TV aberta, não tenho nada disso. Eu estava em Brasília essa semana e uma pessoa conversando comigo disse: "O senhor não está sabendo, pastor, o que está acontecendo?" Eu, não, o que está acontecendo? Aí me contaram das malas de dinheiro, das delações e de tudo que... E aí eu fui me informar, né? Porque eu não posso ficar tão desinformado assim, né? Mas eu tenho trabalhado tanto e não consegui acompanhar as notícias. E aí a gente tomou pé das notícias e eu venho acompanhando. E a sensação que a gente tem é que Deus está permitindo que a casa caia por inteiro, né? Que as misérias, que aquilo que é feito às escondidas, apareça em plena luz. Essa é a minha sensação. E isso foi profetizado, foi anunciado, né? Deus já vem declarando o interesse dele pelo Brasil e o desejo de mudar a realidade. Mas a pergunta que fica para nós é porque a igreja não pode se ausentar disso, não é? E a verdade é que, infelizmente, muitas vezes nós colaboramos para que a situação chegue a esse ponto. Na verdade, nós somos corresponsáveis pela realidade que o país vive. Porque nunca, em nenhum lugar do mundo, o sistema político foi a solução para o problema financeiro de uma nação. Não é? As nações que se estabeleceram, mesmo aquelas que não são tão cristãs assim hoje, mas, por exemplo, a Suécia, que é um lugar tido como próspero, né? Mas se fundamentou e se organizou em cima de princípios cristãos. Né? A Europa, os Estados Unidos, quase todas se estabeleceram em cima de princípios cristãos. Você tem riqueza sem cristianismo? Você tem, sim, né? Mas vem um monte de outras coisas junto. A verdade é que, para a nação viver plenamente o que Deus tem para ela precisa estar voltada para Deus. E eu olho para a Bíblia e encontro na Bíblia uma situação muito parecida com a nossa. Se você acompanhar comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 21, você vai ver uma denúncia que o profeta faz, que lembra muito a realidade que a gente vive e assiste no nosso país. Não é? O profeta fala assim em Isaías, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, para que você possa ter uma noção de como é forte a fala do profeta. Ele diz assim, a cidade, 1:21, a cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora ela está agindo como uma prostituta. Ela estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. Jerusalém, você era como prata pura, porém agora não vale nada. Era como o melhor vinho, porém agora é como vinho misturado com água. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizades com ladrões.
Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defendem os direitos dos órfãos e não se preocupam com as causas da viúva. Portanto, escutem o que diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o forte Deus de Israel. Ele diz ao seu povo: eu me vingarei de vocês, meus inimigos. Vou acertar as contas com vocês, meus adversários. Na minha ira vou castigá-los para que fiquem completamente puros, assim como o metal é purificado pelo fogo. Eu lhes darei autoridades e juízes como os que vocês tinham no passado. Então, Jerusalém será chamada cidade de justiça e cidade fiel. Você percebe que, muito claramente, Deus dá uma sentença. Ele faz uma denúncia contra a cidade de Jerusalém. Ele diz que a cidade fiel agora era uma prostituta. Ou seja, ela tinha vendido a sua dignidade por dinheiro, por recompensa. O vinho era misturado com água e a prata misturada com escória, com metal impuro. Os líderes eram companheiros de ladrões, viviam atrás de suborno. Lembra alguma coisa você isso? Não. Né? Lembra alguma coisa? Quer dizer, é uma realidade muito próxima da que a gente vive hoje, em que de repente lança-se uma sombra de dúvida sobre tudo, né? Nessas últimas áudios aí segurados, até sobre o Supremo se jogou fumaça e dúvida, não é? Quer dizer, sobre todos os poderes instituídos que governam a nação. A pergunta que a gente precisa fazer hoje, como igreja, porque assim, não dá para a gente fugir dessa realidade, concorda comigo? Quem está sendo atingido por essa realidade? Quem se sente atingido por essa realidade? Você se sente? Como é que a gente é atingido? Não recebendo salários, não é? Aqueles que são funcionários públicos no estado do Rio de Janeiro não estão recebendo salário. É por falta de dinheiro, gente? É por falta de dinheiro? Não. É por falta de honestidade da parte de quem governou o estado, não é? Eu ouvi dizer, e é irônico isso, né? Que foi feita uma negociação e um acordo essa semana com o governo federal de um repasse de 12 milhões de reais para o Rio de Janeiro para colocar em dia alguns salários. Só que, se por um lado a gente precisa de um movimento político para emprestar 12 milhões, tinha 51 dentro da mala do moço lá. Não é estranho? Não é contraditório? Quem está sentindo que o seu salário vale menos do que valia há um tempo atrás? Está sentindo que o seu salário vale menos? Não é? Quem trabalha com venda, está mais difícil vender? Está mais difícil vender? Né? Outro dia eu estava conversando com um vendedor que veio me vender um produto. Aí eu falei assim com ele, ele me entregou o contrato e colocou na minha mão. Eu falei assim, calma, eu não vou tomar decisão agora. Ele riu e falou assim, bom, parece que o pessoal está treinado para não comprar. Não é? Porque, na verdade, está todo mundo tendo que pensar 1, 2, 3 vezes para não meter os pés pelas mãos. Então, quer dizer, falar desse tema aqui, irmãos, é falar da nossa vida. É falar, por exemplo, de como nós vamos fazer para dar educação para os nossos filhos. É falar de como a gente vai viver a nossa aposentadoria daqui a um tempo. Né? Porque nem certeza se a gente vai conseguir desfrutar dela a gente tem. Não é? Porque a dívida da Previdência é uma das maiores, é um dos problemas grandes do país. Então, assim, não dá para a gente fingir de anjo aqui agora e esquecer que isso não está acontecendo. A pergunta que eu quero trabalhar com vocês na palavra é como é que Deus tratou disso naquela época. Como é que Deus tratou disso em Jerusalém? A primeira coisa que me chama a atenção, e isso precisa estar vivo no nosso coração, é que toda profecia e toda denúncia, ela é acompanhada de anúncio, de uma promessa. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Isaías, logo no capítulo 2, a palavra que o João Ferreira de Almeida usa para descrever o que vai vir é a glória futura do Israel espiritual. Se no capítulo 1, literalmente, Deus desce o cajado, no capítulo 2, Deus diz assim, mas tem promessa. Não fala com o teu irmão assim, tem promessa para nós, fala com ele. Tem promessa para nós. Amém? A palavra final não é da miséria que está aí à nossa volta. A palavra final não é do pecado, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a gente precisa se encher disso. Quero te dar uma dica.
A gente não vive só de caixinha de promessa, tá certo? Não é verdade? A gente sabe disso. Mas coloque as promessas de Deus sobre a sua vida em lugares claros na sua casa. Coloca assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Coloca lá no teu espelho, onde você escova o dente e tal, coloca lá, todas as coisas cooperam. Você diz assim, Jesus, hoje tudo vai cooperar para o meu bem, em nome de Jesus. Amém? Coloca lá, aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Porque a gente precisa se encher desse sentimento, de que há uma promessa, há um propósito. Deus é confiável. Você acha que Deus é confiável ou não? Deus é confiável, irmãos. Então, não tem como dar errado. Fala com o teu irmão aí, não tem como dar errado não. Fala para ele. Não tem como dar errado. Porque Deus é confiável. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nós não podemos nos deixar tomar por esse ambiente de morte. Entendeu? A gente não pode ficar assim, esperando a hora de morrer. Sabe? Não dá para ficar nisso. A gente precisa se encher da revelação da palavra de Deus, que diz assim, nós vamos vencer. Amém? Você precisa se reunir todo dia e declarar, nós vamos vencer, nós vamos passar esse momento, nós vamos enfrentar. Porque nós já vencemos situações difíceis no passado. Amém? Nós já passamos por lutas no passado e nós vencemos também. Então, a primeira coisa. A segunda coisa que me chama muita atenção é no capítulo 6, e aí aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Isaías, que sou eu e você, fala com o teu irmão, é você e eu. Isaías tem um encontro com a glória de Deus. E esse é o interessante. Interessante que se você acompanhar o capítulo 6, você não vê Deus indo atrás de alguém. Porque, na verdade, irmãos, Deus não precisa da gente para fazer as coisas. Ele conta com a gente, mas Ele não precisa da gente. É interessante que quando, diante desse cenário todo caótico, Isaías chega no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um sublime e alto trono. As abas das suas vestes enchem o templo. E todos os anjos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A primeira coisa que a gente precisa gravar e guardar e trazer à memória é que no mesmo dia da nossa angústia, Deus continua sendo Deus. Amém? Deus continua sendo Deus, Ele continua reinando, Ele continua sendo Senhor, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. É interessante que Isaías 6 ainda coloca um detalhe, que foi no ano da morte do rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. A morte do rei Uzias é um evento impactante. Israel já está mexido, e aí morre o rei. Alguém sobre quem se tinha esperança. Alguém que foi cultivado. Né? A história diz que Uzias assumiu o reinado com tutores desde os 16 anos. Há uma expectativa sobre ele. E aí ele morre, precocemente. Mas no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, a cidade está afundada em miséria, o rei morreu, mas Jesus continua reinando. Amém? Fala comigo assim, mesmo na minha luta, mesmo na minha angústia, Jesus continua sendo Deus. Ele continua reinando. Amém, queridos? Eu preciso escolher para onde que eu vou olhar. Para onde eu vou olhar? Se eu insistir em olhar para a miséria, eu vou ver miséria, cada vez mais miséria. Mas se eu olhar para o Senhor, os meus olhos começarão a ver outras coisas. E a primeira coisa que Isaías vê é a glória do Senhor. É o Senhor reinando, é o Senhor soberano. E depois os anjos dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Parece contraditório, parece não ser verdade. Se no capítulo 1 a gente tem uma denúncia dizendo que a cidade é como prostituta, como é que agora os anjos estão vendo toda a terra cheia da glória do Senhor? Como é que pode isso? É porque Deus já sabe como vai ficar lá na frente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega.
E os anjos veem do ponto de vista de Deus. Os anjos não veem do ponto de vista humano, limitado, precário. Eles veem do ponto de vista de Deus. E do ponto de vista de Deus, toda a terra está cheia da glória. Fala comigo assim, do ponto de vista de Deus, eu sou mais do que vencedor. Do ponto de vista de Deus, a minha família vai ser transformada pelo poder de Deus. Do ponto de vista de Deus, Petrópolis vai ser um lugar fantástico. Do ponto de vista de Deus, já deu certo. Amém? Olha para o teu irmão aí, olha para ele, dê uma olhada para ele aí. Olha para ele do ponto de vista de Deus, olha aí, cheio de Deus, cheio da graça, cheio de vitória, sendo usado na presença de Deus, dando fruto, gerando muitos filhos espirituais, vencendo a crise, vivendo plenamente. Vocês não ouviram o que eu falei não, gente? Amém ou não amém? Vamos verter. Olha para mim do ponto de vista de Deus. Alto, bonito, cabeleira grande. É sonho, né, Alecá? Não vou voltar para a palavra que é melhor, né, Alecá? Eu também tenho quem me chama de... Não me chama de Morico, mas me chama de meu bem, viu? Ah, irmãos, é tão triste quando o povo de Deus vive como cego. É tão triste como o povo de Deus, tendo à vista a possibilidade de ver diferente, continua enxergando de forma miserável. Sabe? Continua enxergando apenas a partir do que eu posso fazer, do que eu posso realizar. Enquanto os anjos estão dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. O que os anjos estão dizendo a respeito da sua vida? O que os anjos estão dizendo a respeito da tua família? O que os anjos estão dizendo? Olha lá, meu filho, está vendo? Aquilo ali vai ser uma bênção nas minhas mãos. Olha, eu já estou vendo ele frutificando. Olha lá, vai crescer. Ele não está entendendo o que está acontecendo agora, mas vai passar, daqui a pouco entende. Quem olha para trás e consegue entender melhor algumas fases da sua vida que você não entendeu naquela época? Hein? Lembra? Lembra de José? Deus dá de repente para José um sonho. Você vai ser rei sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, sobre a sua casa. E eu posso imaginar José de peito cheio, dizendo assim, eu nasci para reinar. Aí, uma hora que ele assume que nasceu para reinar, o primeiro posto dele foi aonde, irmãos? Na cisterna. Primeira coisa foi ser lançado no poço, vendido como escravo. Depois ele vai trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, que é doida, né? Já pensou uma mulher doida? É doida. Doida, porque dando em cima do moço que trabalha na casa de Potifar, ela é doida, só pode ser doida. E ela tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou... Quando não deu jeito mais, né? Ela, para não ficar mal na fita, né? Ele está tentando abusar de mim. Aí pronto, prendeu o moço. Você imagina José olhando para aquela dona fazendo aquele espetáculo? Já imaginou? Né? Ela gritando, deve ter rasgado a roupa, feito um espetáculo. E a gente sabe que na realidade, na maioria das vezes, não é assim, né? Na maioria das vezes, vítima é vítima, né? Mas nesse caso aqui é uma exceção. Aí José vai preso. Jesus é o cara sobre quem Deus sonhou. Né? Eu esqueci o nome, né? Sim, lembrei. Já viu os vegetais? Quem já viu os vegetais? Já. Quem tem criança pequena ou quem já foi criança já viu os vegetais. Vê a série dos vegetais sobre José. Eu acho que ele é um pepino. Acho que ele é um pepino nos vegetais. E ele fica lá na cadeia dizendo, mas senhor, o senhor disse que eu teria, como é que é isso? Né? Onde é que está o sonho do senhor para mim? Mas é interessante que em todos esses lugares Deus honrou José. Deus honrou José na casa, lá na cisterna, porque trouxe gente que levou ele, mas não o matou. Deus honrou José na casa de Potifar. José virou administrador da casa de Potifar. Deus honrou José na prisão. Na prisão, José logo se tornou líder e ajudante do carcereiro na prisão. E lá da prisão, Deus leva José para trabalhar com o faraó.
Porque o fato de ter assumido o sonho de Deus para a vida dele, fez com que mesmo as situações difíceis, ganhasse propósito na vida dele. Entendeu? Então, para a gente começar a ver esse país de uma forma diferente, para a gente começar a viver uma vida espiritual, ser uma igreja diferente, a gente precisa começar a olhar as coisas como Deus vê. Eu participo de um grupo de pastores, né, que vocês me veem indo e vindo, pelo menos uma vez no ano a gente tem um encontro, e o nosso líder lá, o pastor Elias Dantas, ele proíbe murmuração. Né? Aqui é só notícia boa. E ele é especialista em gerar notícia boa. A gente chega lá e ele traz um monte de notícia boa que está acontecendo no mundo inteiro no cristianismo. E é interessante, não é que a gente tem que virar as costas para aquilo que é ruim, mas às vezes a gente se deixa. Você já viu que notícia ruim ganha atenção? Por que jornal chama mais atenção para notícia ruim? Outro dia eu vi uma explicação científica para esse negócio. Sabe por que notícia ruim chama mais atenção do que notícia boa? Porque notícia boa te deixa relaxado. Notícia ruim te põe em estado de alerta. Entendeu? Então o seu cérebro, quando diz assim, é notícia ruim, você diz, opa! Vocês já viram? Vocês já viram o trânsito engarrafado porque tem alguém fazendo uma boa ação na beira da estrada? Hein? Mas se tiver uma batidinha lá, pequena, todo mundo para ver. Não é assim? Porque notícia ruim nos coloca num estado de alerta. A gente tem que dar um drible no nosso cérebro e dizer assim, olha, eu quero viver da boa notícia que Deus me deu. Quem anda de boa notícia em boa notícia aqui? O Evangelho é boa notícia, boa nova, boa notícia. E a gente precisa começar a pedir a Deus, então, para nos dar uma visão nova da nossa própria vida. A segunda coisa, queridos, é que quando a gente vê o que Deus quer fazer, nós vemos também o que da nossa vida não combina com isso que Deus quer fazer. E quando Isaías olha, ele diz assim, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vi a glória do Senhor. Isaías diz assim, eu estou enrolado, porque eu sou todo errado e eu estou vendo o Senhor. Se é muito ruim não ver o que Deus quer fazer, é pior ainda não perceber o que está nos distanciando da presença desse Deus. Isaías tem uma visão clara do pecado na vida dele. E só por isso Deus pode pegar com a brasa e tocar. Lembra que Isaías disse assim, eu sou um homem de impuros lábios. Onde é que Deus toca com a brasa na vida dele? Nos lábios. Entendeu? Quer dizer, a presença de Deus traz revelação de onde é que Isaías precisa mudar. É interessante que a gente encontra com pessoas que sabem tudo de errado da vida dos outros, mas a sua própria vida nunca precisa de reforma. Nunca precisa de reparo. Não é? Quer dizer, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós sabemos do que Deus quer fazer, mas mais nós sabemos do que a gente precisa consertar. Mais a gente sabe que precisa mudar de vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente pode fazer aqui, acontecer, sabe? Cuspir fogo, engolir espada, a gente pode fazer de tudo aqui. Mas se você não tiver um encontro real com Jesus, que traz consciência dos seus pecados, nós vamos ficar malhando ferro frio aqui. Enquanto a gente não sabe dar nome para os pecados da gente, enquanto a gente não tem consciências dele, a gente fica cego, e não vê nem a glória de Deus e nem participa dela. Mas o que é mais interessante é que na medida que Isaías confessa o seu pecado, ele é tratado do seu pecado, e na mesma hora Deus diz assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que isso diz para mim? Presta atenção que nós estamos falando da restauração de uma nação inteira. E a restauração de uma nação começa com um homem que vivia na corte, que vivia no palácio. É interessante que é um improvável. Era alguém que de alguma maneira podia estar desfrutando da corrupção da liderança, porque vivia no palácio. Mas que tem um encontro genuíno com Jesus, e Jesus diz assim, eu estou querendo contar contigo, Isaías. Não é forte isso?
Às vezes a gente acha que Deus, para mudar a realidade, Ele vai levantar um exército muito poderoso, muito bem qualificado, assim, assim, assado. Não, Deus começa com você e comigo. Deus começa comigo e com você na medida que nós nos dispomos a uma experiência profunda, real, concreta com Jesus. E aí, Isaías se alinha, e Isaías começa a ser boca de Deus. E aí eu queria que você fosse lá comigo para o capítulo 43 de Isaías. A partir do versículo 14. Queria pedir que o Ministério do Louvor já viesse para cá me ajudar aqui. A partir do verso 14. Olha o que está escrito. Assim diz o... Quem é que está dizendo que assim diz o Senhor? Quem é que está dizendo? Hein? Isaías. O cara que tinha visto o Senhor. Agora ele ouve o Senhor e fala no nome do Senhor. Assim diz... Versículo 14 que eu estou lendo. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os cadeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá. Jamais se levantarão, estão extintos, apagados como a torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacotes e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe, irmãos, eu quero ser muito franco com vocês aqui. A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação geme e aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que é isso? O que Isaías ouviu do anjo? A terra está cheia da sua glória. Mas o que Isaías diz? A visão que Deus dá para Isaías é muito mais clara. Isaías diz assim: eu vejo caminhos no deserto, rios no ermo. Eu vejo Deus trazendo provisão e sustento. Eu vejo Deus derrotando os inimigos. Eu vejo Deus mudando a nossa sorte. Babilônia, que é uma força que se levanta contra nós, será destruída. Eu estou vendo isso. Agora não é mais um anjo que está vendo. Agora não é mais um anjo que está declarando. É um pecador como eu e você, mas que agora foi tocado pela visão da glória de Deus. Sabe o que a revelação dos filhos de Deus é? É nada mais do que isso. É eu e você conseguimos enxergar o que Deus quer fazer. Eu e você sermos tocados por aquilo que Deus está fazendo. E Deus pergunta para Isaías, Isaías diz para o povo: Deus está fazendo coisa nova, vocês não estão percebendo, vocês não estão vendo. Você está vendo o que Deus está fazendo ou não? Quantos estão vendo o que Deus está fazendo? Você está vendo o agir de Deus ao redor de você ou não? Você está vendo ou não? Você está vendo que Deus está levantando pessoas, Deus está levantando jovens, Deus está levantando crianças, Deus está levantando idosos, Deus está levantando gente de todo tipo para trazer coisa nova para a terra. Eu fico muito angustiado quando eu vejo crentes maduros que só conseguem ver miséria. Eles nunca têm uma visão da glória, só vê miséria. Só miséria, só miséria. Deus está querendo um povo e levantar um povo que consegue se conectar com o Senhor. E sabe por que ele vê coisa nova que Deus está fazendo? Porque ele está vivendo uma experiência nova na própria vida dele.
Amém ou não amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Como eu disse para vocês, há mais ou menos 3 anos atrás, Deus me colocou nesse grupo de pastores. Eu estava há pouco tempo aqui. E nesse grupo que eu participo, tem pastores que têm 50 mil pessoas nas suas igrejas. Tem outros que têm mais gente do que isso. 10 mil, 20 mil membros na sua igreja. E eu olho para mim, eu digo assim, eu tô lá para servir o café para eles. Não é? Porque a gente ainda tem tanto para crescer. Mas sabe uma coisa que Deus coloca no meu coração? Você está aqui com um propósito. É assim que eu vejo. Porque na verdade, eu não merecia estar lá, eu não sou digno de estar lá, não edifiquei essa igreja aqui. Mas eu acho que Jesus já está vendo essa igreja aqui estourando. Sabe? É por isso que eu estou lá. Jesus já está vendo essa igreja aqui alcançando milhares e milhares de pessoas. Sabe? Jesus está vendo você frutificando. Não sou eu. Eu estou lá te representando. Jesus está vendo você, pai e mãe de multidões. Amém ou não? Eu estou lendo o livro de uma igreja que tem 105 mil pessoas. Uma congregação só. Me parece que uma coisa extraordinária. Não é? 105 mil pessoas, todo mundo em célula. Todo mundo engajado numa célula, fazendo discípulos. Essa semana eu escrevi no grupo de homens da célula de quinta-feira que eu vejo pela fé multiplicando-se células por toda essa cidade, nos prédios, no salão de beleza, nas marcenarias, viu, Léo? Em todos os lugares, por onde a gente passar, a gente vai ver de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, gente reunida e conhecendo Jesus, gente reunida e tendo uma experiência com Jesus. Deus quer nos mostrar, queridos, os segredos dele, porque ele não esconde os seus segredos dos seus amigos. Então o Ministério Louvor vai cantar. E se você quer abrir os seus olhos para os segredos de Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui ao altar. Vem ao altar, dizer: Senhor, eu te adoro e eu quero me colocar na tua presença. Eu quero me colocar diante do Senhor. Eu quero ser tratado, eu quero ser moldado, eu quero ser mexido pelo Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem em nome de Jesus. Declare ao Senhor que você depende dEle, que você quer ter uma visão da glória dEle. Pode vir, meu irmão. Venha para que a sua vida seja tratada. Venha para que você tenha uma visão nova. Pode vir, venha em nome de Jesus.